Segundo o livro de Crônica dos Reis, capítulo 20, versículo 1. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hatson-Tamar, que é em Gede. Irmãos, Josafá foi avisado que os inimigos se juntaram contra ele. Juntaram-se os moabitas, amonitas e vem por aí afora. Uma multidão veio contra Josafá, veio contra o povo de Deus. Isso acontece conosco também. Em certos momentos das nossas vidas, em certas ocasiões, vem uma multidão de males. É um ataque na saúde, é um ataque nas finanças, é um ataque na mente, um ataque na família, é um ataque na igreja. Vem o inimigo de tudo quanto é lado. O que nós devemos fazer numa situação dessa? Fazer aquilo que fez o Josafá. Vejam aqui no versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé, fala para o seu irmão do lado aí, em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Irmãos, Josafá temeu. Nós não devemos temer, não devemos ter medo. Maior é o poder de Deus que está conosco do que o poder do inimigo. Mas nós devemos ter prudência. Nós não podemos desconsiderar a força do inimigo. Não podemos desvalorizar a ação dele. Não podemos desdenhar a ação do inimigo. Porque muitos que desdenharam acabaram caindo. Não devemos temer, mas devemos ser prudentes. Ele tem um certo poder. E isso é demonstrado no número de vítimas que ele tem feito. Pessoas que se achavam estar com Deus, estar bem e que caíram. O inimigo, ele é astuto, ele lança armadilhas, ele implanta no coração do homem aquilo que é uma essência dele, que tanto nós temos falado, que é a soberba. Quando a soberba entra, a pessoa pensa que pode tudo porque é de Deus, porque serve a Deus, porque é dizimista, porque é isso, e ela está caindo na armadilha do inimigo, acaba caindo. Não supervalorize o inimigo, não fica falando, não, o inimigo, o demônio, não. Não supervalorize, mas também não desvalorize, né? Seja prudente. Como Josafá fez, nós devemos fazer. Buscar o Senhor. O nosso socorro, a nossa força vem do Senhor. Busque o Senhor quando o mal vier de tudo quanto é lado. Busque o Senhor. Ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, é a garantia de vitória. Sem Deus nada podemos, mas com o Senhor podemos todas as coisas. Não há inimigo que prevaleça sobre nós quando nós estamos unidos, aliados, em comunhão com Deus. Aqui, Josafá apregoou um jejum. Se for o caso, jejue, mas sem sacrifício. Tem alguns que caem na armadilha do jejum, ou seja, não tem condições físicas e orgânicas de fazer e vai fazer. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Quando for o caso, faça um jejum sábio, como o de Daniel, mas tome cuidado. Irmãos, recentemente nós perdemos um irmão querido nosso, e eu em conversa com ele, uma semana antes dele ser promovido, ele falou sobre um jejum que eu vi que não era de Deus. Deus me mostrou num sonho que eu não tenho mais que comer carne, não tenho mais que... Eu vi que estava faltando ali um pouco de entendimento, né? A pessoa está fragilizada, debilitada, ainda quer fazer jejum. É armadilha do inimigo. Tem hora para se fazer, né? O jejum é quando... O Senhor Jesus, ele deu a direção. É quando nós estivermos distante do Senhor, quando estivermos andando na carne, né?
mas para que nós abatamos a carne. Mas tome cuidado, Deus não quer sacrifício. Aquilo que Josafá fez, o povo era hábito, tinha condições. E outra coisa que ele fez que nós devemos fazer, ele juntou todos e informou a todos. Irmãos, todas as pessoas envolvidas têm que ser informadas, têm que estar unidas. Como é bom quando os irmãos estão em união. Tem que haver concordância, tem que haver ligamento na terra para que seja ligado no céu. Não se isole. Né? Então, una-se, o inimigo vem aí. Irmão, ora comigo, porque estou enfrentando uma luta de tudo quanto é, lutas de tudo quanto é lado. Então, nós devemos nos unir nesses momentos. O inimigo, ele quer nos separar, ele quer nos isolar. O isolamento nos fragiliza, mas a união, e em nome de Jesus, é que nos fortalece. Então, não se isole. E outra coisa que Josafá fez, não fique prostrado em casa. Estou com lutas na saúde, pastor. Eu estou com luta nas finanças. Estou com lutas com a família. É bombardeio de tudo quanto é lado e fica em casa choramingando. Não tenho nem ânimo de vir para a igreja. Está caindo na armadilha do inimigo. É nessa hora que você tem que se colocar de pé na congregação. O Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá, ao invés de ficar prostrado em casa. Fique em pé, cabeça erguida na igreja, aonde você vai ter a comunhão com os irmãos, aonde você vai ter a intercessão dos irmãos, aonde você vai se fortalecer em pé na igreja e não prostrado em casa, né, como fez o Josafá. Essa é a direção. Essa é a direção que Deus coloca para nós quando o inimigo se levantar de tudo quanto é lado. E depois, fazer aquilo que o Josafá fez, orar a Deus, orar com sinceridade, pedindo direção, pedindo vitória, pedindo milagres, porque o nosso Deus é Deus de milagres. Os milagres de Deus são para os anjos? Não, são para nós. E eles acontecem quando nós clamamos. Eles acontecem quando nós, com sinceridade, abrimos os nossos lábios e nos colocamos diante de Deus. É hora de milagres. Senhor, o inimigo vem de... Eu preciso de um milagre, Senhor. E o Senhor, que é especialista em milagres, o fará nas nossas vidas. E veja aqui o que aconteceu depois daquilo que Josafá fez, né? Então lembre-se, ele apregou um jejum, se for o caso, jejue, mas Deus não quer sacrifício. Segundo lugar, ele juntou todo o povo e informou o povo, una-se com os irmãos. Terceiro lugar, em vez de ficar em casa, prostrado, ele ficou em pé na congregação, em pé na igreja, irmão, em pé na igreja. E, em quarto lugar, ele abriu o coração num clamor diante de Deus. E o que acontece? Quando você age assim, vem a resposta de Deus. Versículo 14 e 15 diz, então veio o Espírito do Senhor, glória a Deus, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Cada nome bonito, né, irmão? Você, irmã que está grávida, aí pode escolher um deles, né? E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, para todo mundo, é para todo o povo, é para o pastor, é para os obreiros, é para os discípulos, para os levitas, para os membros. Assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A resposta do Senhor sempre vem. Então venha ouvir a resposta do Senhor. Aonde que o Senhor usualmente responde? Através da pregação da palavra. Venha ouvir a resposta do Senhor. E a resposta do Senhor sempre será, não tema. Quantos não temas existe na palavra do Senhor? Não temas. E o Senhor diz, nem se assuste pela multidão de males que tem te assolado, pois a luta não é vossa, é minha.
A luta não é nossa, mas de Deus, irmão. O que ocorre? Satanás, astuto, não pode com Deus. Então, ele ataca o que Deus tem de melhor, a criação de Deus, os filhos de Deus. Se você quer ferir alguém, você ataca essa pessoa. Mas se você quer abalar essa pessoa, ferir e abalar, tirar as estruturas dela, é quando os filhos são atacados. Você que é pai, você que é mãe sabe. Para você parece que não dói, mas quando atinge um filho, misericórdia, né? Assim que Satanás, ele não pode com Deus. Então ele ataca os filhos de Deus. A criação de Deus, não só a criação, mas aqueles que são criaturas e aqueles que são filhos de Deus. E ele nos atacando, ele ataca o melhor de Deus. Porque nós somos meninas dos olhos do Senhor. Nós fomos feitos imagem e semelhança do Senhor. Então, ele vem com um ataque direto sobre nós. É por isso que a maioria das lutas são do Senhor. Porque Satanás quer indiretamente atingir o Senhor. E o Senhor falou, essa luta, como muitas, tem algumas que diferenciadas, que tem permissão e vai por aí afora, mas muitas lutas são do Senhor. Lutas que nós não podemos fazer nada. Certas lutas que enfrentamos em investida do inimigo contra Deus, atacando a criação de Deus, os filhos de Deus. Irmãos, por causa de algo espetacular que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, o poder da decisão, a liberdade. Você é livre para decidir. Você é livre para vir, você é livre para sair. Você é livre para aceitar Jesus, para seguir a palavra. Então, por causa da liberdade, do livre-arbítrio, do poder da decisão, nós somos o ponto vulnerável de tudo isso. O livre-arbítrio nos torna frágeis, vulneráveis. Porque se não fosse o livre-arbítrio, Deus teria as melhores decisões para nós. Nós sairíamos facilmente das confusões, dos ataques. Mas, porque a decisão é nossa, nós temos o livre-arbítrio, é que nós nos metemos em enrascada e nos tornamos presas, às vezes vulneráveis à ação do inimigo. O inimigo ataca sempre o ponto mais fraco, e nós somos o ponto mais fraco. Mas com Deus, diga o ponto fraco, sou forte. Com Deus nós nos fortalecemos. E como o Senhor disse aqui, essa luta é comigo. Descansa. Vocês não têm que pelejar, né? Assim diz o Senhor, não temais, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Entendam, irmãos, Deus lutará muitas lutas, como tem lutado por nós. Então, quando você não souber o que fazer, confie, entregue na mão do Senhor. Aqui diz no versículo 17, nessa peleja, não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, de novo, nem vos assustei, amanhã saí-lhes ao encontro. Vocês vão ao encontro, porque o Senhor será convosco. E o 18 diz, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Oh, glória a Deus. Certas lutas não sabemos como lutar, não temos como lutar, porque o Senhor lutará por nós. Mas algo nós devemos fazer. Nós não devemos fugir. Nós devemos ir para a batalha, mas nós devemos adorar,
louvar a Deus por tudo. A luta não é nossa. Então você não tem que lutar. O que você vai ficar parado? Você tem que adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, como fez o povo de Deus aqui sob o comando de Josafá. Quando você não souber mais o que fazer, louve, adore a Deus, que Ele lutará por você. É isso, irmão. Ô pastor, eu já fiz isso, já fiz aquilo, não sei mais o que fazer. Ore, louve, adore ao Senhor. Não invente. Se você for inventar, você cai na armadilha do inimigo. Não se desespere. Só ore adorando e louvando a Deus. Essa atitude, é isso que eles fizeram. É direção de Deus para nós. E no versículo 21 e 22 diz assim a palavra do Senhor. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, derrotados pelo Senhor. Oh, glória a Deus! Eles foram para a batalha, mas sabendo que não iam batalhar, sabendo que o Senhor lutaria por eles, porque o Senhor já tinha revelado, como o Senhor está nos revelando hoje, essa luta que você está enfrentando, essa luta, essa tribulação, que parece que o inimigo te cercou de todos os lados, essa batalha é do Senhor. O que você tem que fazer? O que fez o povo de Deus aqui. Não fuja, enfrente, mas é o Senhor quem lutará. É o Senhor quem vai dar a vitória. É o que diz a palavra. Tamanha era a confiança de Josafá, tamanha deve ser a nossa confiança, que Josafá, ele não colocou os armados na frente. Afinal de contas, eles não iam lutar. Ele não colocou os armados na frente. Ele colocou os levitas na frente. O que nós vamos fazer? Nós vamos lutar? Não, o Senhor disse que a peleja é dele. Então, se não vamos lutar, para que os armados na frente? O que nós vamos fazer? Nós vamos glorificar a Deus, louvar ao Senhor pela vitória. Então, os levitas na frente. Eles sabiam que não iriam lutar, mas só louvar a Deus pela vitória. Louve a Deus. Quando você louva a Deus, você está demonstrando que confia na vitória que Ele vai te dar. Lembre-se do caso de Paulo e Silas. Eles estavam murmurando depois que foram açoitados? Não. Estavam orando e louvando a Deus à meia-noite. Amém, irmãos? Essa é a direção a certas lutas. Não todas. A certas lutas. Aquelas intensas. Aquela que você parece totalmente impotente. Que você não sabe o que fazer. Aquelas que não tem remédio, que não tem comprimido, aquelas que o inimigo vem de um lado, vem do outro, essa peleja é do Senhor. Então, o que nós devemos fazer é direção de Deus nessa mensagem hoje. Louvar, glorificar o Senhor pela vitória que Ele vai te dar. Ore ou cante louvando a Deus antes, durante e depois dessa luta. Antes, porque você confia que Deus vai pelejar por você e te dar vitória. Durante, porque você vai ver a ação de Deus. E depois, para glorificar, exaltar o nome do Senhor pela vitória. Irmã, irmão, essas lutas intensas, que você não sabe mais o que fazer, confia no Senhor. Porque essa peleja é dele. Só ore, louve, adore o Senhor pela vitória que Ele vai te dar. Não temas e nem te assuste de Deus, irmão. Você serve a Deus, você anda na palavra de Deus,
você tem a cobertura do Senhor, você está no esconderijo do Altíssimo. O Senhor te guarda, Ele vem ao teu socorro, Ele te garante, Ele prometeu vitória. Você não sabe o que fazer, mas Deus sabe muito bem. E Ele age da maneira sobrenatural dEle e vai trazer a vitória sobre essa peleja. Amém, irmãos? Tem ocasiões que nós só temos que louvar e adorar o Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus. Amém?